Eu queria tanto que minha mãe desaparecesse. Meu filho desejou mesmo eu deixando minha vida de lado por ele. Eu concedi seu desejo. Porém, 7 dias depois, meu filho faz algo que faz a polícia ir até mim. Com o coração partido, Paula ouviu seu filho de 20 anos, Lucas, dizer ao telefone que não aguentava mais suas exigências e que queria que ela desaparecesse. Como é que é, Lucas? A voz dela falhou, prendendo-se na garganta como se houvesse uma mão apertando-a por dentro. Do outro lado, um silêncio impaciente, cheio de respirações curtas e um fundo de música alta. Risadas, copos batendo. Mãe, eu não tenho tempo para isso, ele disse ríspido. Você só reclama, só cobra. Eu preciso de espaço. Some um pouco, vai. Desaparece. Paula apertou o celular contra a orelha, como se pudesse atravessar aquela distância de palavras frias e tocar o rosto do filho que um dia dormia no seu colo. O corredor estreito da casa parecia mais comprido. O relógio na parede estalava alto demais. Eu cobro porque te amo, sussurrou mais para si do que para ele. Porque estou com medo de te perder. Já me perdeu faz tempo, mãe. Você não entende nada. Só atrapalha. E a ligação caiu. Ela olhou para o porta-retrato na estante, lembrando-se de todas as noites que passou acordada, o ajudando nos estudos e de como abriu mão de sua própria vida por ele. O quadro tinha um Lucas de 8 anos. Dentes tortinhos, camiseta de super-herói e um esgar orgulhoso por ter ganho uma medalha de participação na feira de ciências. Lembrou-se da madrugada em que ficou ao lado dele, revisando tabuada, aquecendo leite com açúcar e canela, intercalando explicações com beijos na testa suada. 9 vezes 7, meu amor? Ela perguntara. 63, ele respondera sonolento, mas rindo quando ela errou de propósito para fazê-lo corrigir. As memórias vinham como ondas. O dia em que recusou uma promoção porque o horário não permitiria buscá-lo na escola. O vestido novo que não comprou para pagar a inscrição da Olimpíada de Matemática. O bolo de aniversário improvisado com massa pronta e confetes, porque o dinheiro não dava, mas o carinho era inteiro. Tudo isso ali, comprimido na moldura, no abraço de vidro sobre madeira. A dor se aprofundou ao saber que sua exigência era apenas um reflexo do medo de vê-lo abandonar a faculdade, já que suas notas estavam caindo e seu comportamento era cada vez mais rebelde. Ela se apoiou na estante para não cair. O boletim eletrônico ainda estava aberto no e-mail. Provas não feitas, faltas acumuladas, um aviso do coordenador pedindo presença dos responsáveis. E pior, mensagens de madrugada, vistos azuis em aplicativos, amigos novos com apelidos que ela não sabia pronunciar. Você tá pegando no meu pé, ele dizia, com o olhar de quem queria estar em qualquer outro lugar. Faculdade não é tudo. Não é tudo, mas é caminho. E caminho, filho, é o que a gente pisa quando vai embora de algum buraco. Paula tinha aprendido a ser firme sem gritar, mas a firmeza, naquele momento, soava aos ouvidos do filho como grilhão. Os olhos dela ardiam. No fogão, um feijão que ela havia deixado de molho pela manhã lembrava que a vida, apesar de tudo, pedia continuidade. O cheiro suave de alho frito, ainda na frigideira, era um convite à normalidade que já não existia. O telefone vibrou de novo. Uma mensagem curta. Desculpa nada, tô de saída. Não me espera. Ela digitou lentamente. Podemos conversar quando você voltar? Apagou. Volta cedo. Apagou outra vez. O cursor piscou impaciente, até que ela bloqueou a tela. As mãos tremiam. Com uma decisão pesada na alma, ela arrumou uma pequena mala, sentindo o peso de estar desistindo não dele, mas da luta diária que travava por seu futuro. Abriu o armário e, sem olhar muito, puxou 2 calças, 3 blusas, uma jaqueta que conhecia o frio e a chuva como poucas, um par de meias grossas, a nécessaire com remédios e aquele batom vermelho que usara 2 vezes na vida, uma em um casamento, outra em uma entrevista, em que não foi escolhida. O zíper da mala engasgou no caminho, como se também ele não quisesse fechar sobre aquela vida. É só um tempo, Paula, disse em voz alta, testando o som da própria coragem. É um tempo para ele pensar, para você respirar. No espelho do quarto, ela se viu mais velha do que se sentia. Olheiras comprimidas por semanas de insônia. Um fio de cabelo branco insistindo em aparecer bem na frente, a boca apertada de quem disserta sozinha. Puxou o cabelo para trás,
Prendeu com um elástico que guardava no pulso. Respirou fundo. A televisão da sala murmurava um noticiário distante. A repórter falava de trânsito, de chuva forte no fim da tarde, de um jogo que tumultuaria as ruas. Paula pensou na hora em que Lucas voltaria. Imaginou a porta batendo, o tênis jogado no canto, a mochila largada como uma promessa esvaziada no chão. Imaginou-o procurando algo para comer, abrindo panelas, reclamando da falta de refrigerante. E sentiu, por um instante, um lampejo de ternura que quase desarma qualquer decisão. Ele ainda é meu menino. O interfone tocou, fazendo-a sobressaltar. Era Dona Zuleide, a vizinha, voz de cigarra e coração enorme. Paula, tá tudo bem, querida? Te ouvi falando alto. Quer um chá? Obrigada, Dona Zuleide. Tá tudo bem, sim. Só um dia ruim. Se precisar, bate aqui. Fiz bolo de fubá. Eu agradeço. Mais tarde eu passo. Desligou o interfone e sorriu sem alegria. Lembrou-se das vezes em que Dona Zuleide saiu com ela, madrugada adentro, para procurar Lucas quando ele não atendia o telefone. Lembrou-se dos dois voltando juntos, ela com o coração a ponto de sair pela boca, e Lucas resmungando. Que exagero, mãe. Talvez fosse mesmo exagero, pensou. Exagero de amor. No quarto do filho, o cheiro de colônia jovem e roupa suada se misturava. A cama desarrumada, metade do lençol pendendo como uma língua cansada. Havia cadernos com 3 páginas escritas e o resto em branco. Uma pilha de livros que ela comprara em sebos, marcadores que dizia que ele leria nas férias. Na mesa, um ingresso amassado de uma festa qualquer. Paula encostou a mão naquele caos como se abençoasse o terreno. Você vai encontrar seu rumo, murmurou sem testemunhas. Pegou o quadro da estante e o trouxe para a cozinha. Abriu a gaveta dos talheres, tirou um pedaço de papel, uma caneta que falhava e o velho porta-notas com ímãs em forma de frutas. Sentou-se. As pernas estavam bambas. Ao lado, sobre a mesa, uma carteira surrada de couro guardada como quem guarda segredo. Era ali que ela punha as notas que sobravam, moedas contadas, pequenos milagres de fim de mês. De súbito, o celular brilhou de novo, chamando-a com o nome do filho na tela. Um espasmo de esperança a percorreu. Lucas? Eu só liguei para dizer que não volto cedo, ele avisou a voz seca, como um aviso colado em poste. Não me espera. E para de mandar mensagem para o coordenador. Minha vida é minha. Eu mandei porque te amo, porque tenho medo de te ver desistir do que você sonhou. Ela respondeu, tentando encaixar as palavras como quem conserta uma xícara trincada. Filho, eu só não quero te ver se perder. Eu não tô me perdendo. Tô vivendo. Você que não sabe viver sem me controlar. Controlar? Ela repetiu, mais para confirmar a ferida do que para respondê-la. Eu achava que estava cuidando. Cuida de você, ele disse e desligou. O som do fim da chamada foi um golpe surdo. Paula permaneceu imóvel, o celular na mão, como se ainda houvesse um fio invisível ligando os dois, e ela pudesse trazê-lo de volta com um puxão. Não havia. Havia sim um vazio que a casa inteira parecia cultivar. Levantou-se devagar, trouxe a mala para perto da porta, colocou o casaco no encosto da cadeira, abriu a geladeira e, por hábito, separou em potinhos o que restava do almoço. Arroz, um filé de frango, salada. Colou etiquetas com a data, sorriu do gesto automático e pensou, como se ele fosse reparar. No corredor, a luz falha piscou 2 vezes, como um sinal de despedida. O vento batia na janela da área de serviço, trazendo o cheiro de chuva prometida pelo jornal. Ela fechou o basculante, conferiu o gás, desligou as tomadas que podia, abraçou com os olhos aquela casa de paredes finas que guardara tantas gargalhadas e tantos choros. Na mesa da cozinha, Paula deixou um bilhete simples com todo o dinheiro que tinha na carteira, que dizia apenas, seu desejo foi concedido. Viva sua vida como quiser. Nos primeiros dias, Lucas sentiu uma euforia vibrante, celebrando sua liberdade com festas e noites de jogos que deixaram a casa de pernas para o ar. Ele abriu a porta com o pé, fones no pescoço, rindo alto. Mano, a casa é minha agora, anunciou para 3 amigos que vinham atrás, trazendo sacolas de salgadinhos e 2 garrafas não muito baratas. Tua mãe viajou mesmo? Perguntou Kaique, jogando a mochila no sofá. Viajou. Lucas desviou o olhar do bilhete ainda preso por um ímã na geladeira
e empurrou a lembrança para o fundo da cabeça. Relaxa, liberdade total. A música estourou nas caixas. A sala virou pista improvisada. Sofá arrastado, almofadas no chão, a mesinha de centro empurrada para perto da TV. Teclados e controles de videogame se espalharam como trincheiras. Ele dançava, ria, disputava rodadas, mostrava combo como se fosse medalha. Mais uma! Gritou Léo erguendo um copo. Mais duas! Lucas respondeu sentindo-se leve, dono do próprio rumo. As madrugadas viraram um túnel sem horas. Riso fácil, porta batendo, gente chegando e saindo, o cheiro de fritura misturado a perfume doce e fumaça de óleo velho. A pia se enchia de copos de plástico. Pratos engordurados, garfos perdidos. Depois eu lavo. Ele pensou na primeira noite. Amanhã eu junto tudo, pensou na segunda. Deixa aí, na terceira. A alegria inicial começou a desaparecer quando o dinheiro deixado por sua mãe acabou e a geladeira ficou completamente vazia. Numa manhã cinzenta, com o estômago cantando, ele abriu a porta da geladeira. A luz interna acendeu como um refletor sobre o nada. Um frasco de mostarda pela metade, um resto de água na jarra e uma laranja com uma mancha marrom que parecia olhar para ele. Não é possível. Ele resmungou chacoalhando a jarra como se milagres viessem com bolhas. Abriu o freezer. Gelo, só gelo. Checou as prateleiras. Um pote etiquetado arroz que alguém tinha raspado até o fundo numa madrugada qualquer. O celular vibrou. Grupo Time da Madruga. Hoje tem? Bora repetir. Traz os salgados, Lucas digitou. Traz vocês, apagou. Sem grana aqui, apagou de novo. Vou ver. Ele olhou a carteira. Seco. O bilhete de Paula reluzia na memória com uma ironia que ardeu. Seu desejo foi concedido. Viva sua vida como quiser. Ele engoliu a raiva em seco. Ele logo descobriu que a vida adulta exigia mais do que apenas vontade, pois não sabia cozinhar, lavar roupa ou administrar as contas que começavam a se acumular. Tentou uma omelete. Ovos, óleo, fogo baixo? Ele girou botões sem convicção. Quebrou o primeiro ovo na beira da frigideira, deixando cair um pedaço de casca. Com a colher tentou pescar, mexeu. O ovo juntou em fios translúcidos grudando no metal. Tá, mexido então, fácil. O cheiro começou bom, depois ficou estranho, amargo. Quebrou o segundo. Uma parte caiu no fogão. Escorreu até a boca do queimador e fez um tss desesperado. Ele xingou, mexeu apressado. O resultado final parecia um mapa torto, com manchas marrons demais. Levou à boca. Cuspiu no guardanapo. Ah, como ela fazia isso parecer simples, reclamou largando a espátula. Na área de serviço, a montanha de roupa mirava para ele como uma ameaça. Ele jogou tudo dentro da máquina. Jeans, camiseta branca, uma camisa social, meias, cuecas. Encheu com sabão até formar dunas. Ligou qualquer ciclo. Lavar é só apertar botão, decretou certo de si. 2 horas depois, estendeu uma camisa outrora branca com manchas azuis de tinta do jeans e uma camiseta, que agora servia numa criança de 5 anos. Tá de sacanagem, murmurou puxando a peça, que rangeu de tão encolhida. As contas começaram a chegar como pequenos socos diários. Uma notificação de luz, vencimento em 5 dias. Água. Leitura realizada. Consulte sua fatura. Internet. Pagamento pendente. O e-mail da faculdade. Aviso. Frequência inferior ao mínimo. Ele deslizou o dedo para arquivar, como se arquivar fosse resolver. Isso é perseguição. Tentou rir, mandando áudio no grupo. Até a conta do gás me ama. Relaxa, irmão, respondeu Kaique. Isso tudo tem segunda via. Paga depois é quando? Lucas perguntou, mas o áudio saiu baixo, vacilante. A casa, antes um lar impecável, rapidamente se transformou em um caos de pratos sujos, lixo e poeira, refletindo o desamparo que crescia dentro dele. A pia exalava um cheiro azedo. Formigas descobriram uma trilha de açúcar, dividida em ilhas pelo azulejo. O lixo, amarrado pela metade, inchava no cesto. A sala tinha migalhas grudadas no tapete, copos esquecidos com líquido turvo, uma mancha no braço do sofá que ele fingia não ver. O banheiro pedia socorro. Cabelo no ralo, espelho embaçado por respingos, toalha úmida que cheirava a mofo. Lucas se acostumou a pular as coisas, a desviar de controle, a empurrar a bagunça com o pé para abrir espaço. Certa tarde, bateu na porta.
Do outro lado, a voz de Dona Zuleide, menos musical que o costume. Lucas, querido. Tá tudo bem? Tô com uns pãezinhos de queijo quentinhos. Posso deixar aí? Pão de queijo? Feus tamacho... You might me see, nenas. O estômago respondeu por ele. Pode sim, Dona Zu. Entra. Ela entrou com uma assadeira coberta por um pano. Olhou em volta. O olhar escorregando pelas pilhas, mas ficou com os olhos no rapaz. Toma, come 2 agora antes de esfriar. Obrigado. Ele mordeu grande, fechando os olhos no primeiro pedaço. Nossa, isso tá... Não achou a palavra. Bom, ela completou com ternura. E me diz, precisa de alguma coisa? Alguma ajuda? Eu? Não. Tá tudo sob controle. Ele deu um sorriso torto. Tô só. Aprendendo a gerenciar umas coisas. A gerenciar. Ela sentiu, como quem guarda o resto da frase. Se precisar de uma mão com as roupas ou com o feijão, eu tô aqui. Valeu, Dona Zu, eu dou conta. Ela pousou a mão no ombro dele, breve, e foi embora. Quando a porta fechou, Lucas olhou os pães que restavam como se fossem ouro. Comeu devagar, racionando, na esperança de render até a noite. Na manhã seguinte, o som da campainha trouxe outra realidade. O carteiro. Correspondências presas por um elástico. Assina aqui. Lucas rabiscou o nome e abriu os envelopes no corredor. Aviso de débito. Segunda via. Corte programado. A palavra corte o fisgou. Não vão cortar nada. Falou para si mesmo como um amuleto. Abriu a geladeira por hábito. Continuava um cenário lunar. No armário, achou um pacote de macarrão quase vazio. Filtrou o que havia de óleo. Olhou para a panela de água. Sal agora, depois? Perguntou para o nada. Jogou uma mão de sal exagerada, tratando a água como mar. O macarrão ficou grudado, inchado. Ele comeu assim mesmo, com mostarda. O gosto era de derrota. À tarde tentou estudar. Abriu a plataforma da faculdade. Clicou na aula gravada. A professora falava termos que ele reconhecia, mas que agora pareciam escorrer pelos lados da cabeça, incapazes de entrar. Ele pausou, voltou. O som do estômago sobrepunha a voz. Desligou, prometendo a si que retomaria depois. Bora jogar? Mensagem do Léo. Tô de boa hoje. Escreveu, mas a mão coçou. Já só 1 hora. A noite escorregou de novo. Quando viu, era madrugada. A fome latejava sob a pele, uma dor fina, insistente, que fazia o corpo apertar por dentro. Levantou para beber água. No corredor, tropeçou num saco de lixo e quase caiu. Xingou baixo, chutando o saco para o canto. Amanhã eu junto, prometeu ao vazio. No outro dia, a internet caiu. Ele mexeu os cabos, reiniciou o módem e esperou as luzinhas piscarem. Nada. Abriu o e-mail no celular usando a conexão do vizinho. Fraca. Pagamento pendente. Suor frios, caramba. Sem internet, o isolamento o visitou. Os amigos ficaram mais silenciosos. Cola aqui? Virou tô sem tempo. Traz algo. Virou sem grana. Ele encarou a pia, a roupa, as contas como quem encara uma prova para a qual não estudou. No fim de uma tarde, Kaique apareceu, batendo à porta. E aí, sumido. E aí, entra. Tá osso, hein? Kaique olhou ao redor, assobiando, meio divertido, meio desconfortável. Cadê a rainha da limpeza? Não chama ela assim. Lucas cortou rápido demais. Ela piscou forte. Tá viajando. Tá, e tu tá vivendo, né? Kaique riu. Vamos naquela festa? Tá todo mundo indo, não dá, tenho que... Ele olhou para os papéis na mesa, buscando um verbo. Resolver umas coisas? E que coisas? Kaique pegou uma conta qualquer. Aviso de corte. Ah, irmão, deixa isso, cara. Lucas puxou de volta. Eu resolvo. Relaxa, só tô zoando. Kaique ergueu as mãos rendido. Se precisar, dá um toque. Quando o amigo foi embora, o silêncio pesou mais do que antes. O vazio da geladeira passou de ruído a sirene. Ele abriu o armário outra vez. Lata de milho esquecida, um resto de café. Decidiu ir ao mercado com moedas achadas nos bolsos. No fundo do sofá, em uma lata de sorvete onde a mãe guardava para emergências. Dá um pão francês e 200 gramas de presunto. Por favor, pediu ao balconista. Presunto subiu, patrão. O homem apontou a etiqueta. Vai dar mais do que isso aí. Então tira o presunto. Só o pão. Lucas estendeu as moedas, sentiu a orelha queimar. No caixa, uma criança atrás dele perguntou à mãe alto demais. Por que ele só compra pão? Lucas fingiu não ouvir.
Pegou o saco como se pegasse um remédio e saiu. Em casa, comeu em silêncio, em fatias finíssimas para render. À noite, a fraqueza venceu. Ele deitou sem banho, coberto por um cobertor que cheirava a mistura de perfume antigo e poeira. O despertador tocou tarde no dia seguinte. Ele ignorou. Mais tarde, outra vez. Ignorou. Na terceira, desligou e ficou olhando o teto, tentando adivinhar quantos pontos de mofo apareciam. Aula, sussurrou, se arrastando até o celular. Notificações de chamadas não atendidas da faculdade. Um e-mail do professor. Precisamos conversar sobre suas ausências. Eu vou. Ele digitou. Não foi. No fim da semana, a fome já não era visitante. Era moradora fixa, exigente. A cabeça doía de leve e os braços pesavam. Subir a escada do prédio parecia cruzar um morro. "Ô, Lucas!" gritou Dona Zuleide do patamar. "Come alguma coisa." "Tô fazendo sopa." "Tô de saída, Dona Zu, valeu." Ele sorriu sem mostrar os dentes. Na porta da sala parou. Olhou a bagunça. Os pratinhos empilhados. Os recados grudados com fita. As contas dormindo à luz opaca da tarde. Lembrou da mãe ajeitando a gola da camiseta, botando comida no prato, dizendo: "Come primeiro, reclama depois." Ele pegou a mochila. Leve demais. Dentro só um caderno, uma caneta e um eco. Saiu. No corredor a luz piscou. Apontou para a rua, cambaleando um pouco com o estômago vazio. Sentiu-se oco. Voltou para pegar a carteira. Estava vazia. Riu sem humor. Semestre, provas, presença. Enumerou, esfregando o rosto. Depois eu corro atrás. A fome se tornou sua companheira constante. E a fraqueza o fez perder aulas importantes, colocando em risco o semestre pelo qual sua mãe tanto lutou. Desesperado por dinheiro para comer e pagar o aluguel atrasado, Lucas foi convencido por um colega a participar de um esquema de venda de eletrônicos roubados. A conversa aconteceu num banco do pátio, onde os estudantes passam e não enxergam ninguém. "Relaxa, mano", disse Kaique, olhando de um lado para o outro e empurrando com o pé uma garrafa vazia. "É coisa rápida. Tu só repassa. Nem encosta na sujeira. Dinheiro limpo que chega pela porta dos fundos." "Dinheiro limpo?" Lucas riu sem humor. "Você escuta a si mesmo? Tá com fome, não tá? Tá com aluguel atrasado?" Kaique levantou a sobrancelha, como quem derruba uma torre com um dedo. "Então escolhe, moral ou almoço. Ninguém vai sentir falta desses aparelhos. Seguro cobre. E você sai do sufoco." Lucas sentiu o estômago doer mais por causa das palavras do que pela fome. Passou os dedos pelo zíper da mochila vazia. "E se der ruim?" "Não vai dar", garantiu Kaique, jogando o braço por cima do encosto do banco. "A gente tem um contato que separa só produtos sem rastreio. Você só mostra, pega a grana e tchau. 2 dias você quita o aluguel." 2 dias? 2 dias. Kaique abriu um sorriso curto. "Topa", Lucas hesitou. Pensou na geladeira branca como um deserto, nas mensagens de vencido, piscando no celular, na voz da mãe que ele tentou calar e que teimava em voltar. Engoliu seco. Topo. Na noite seguinte recebeu uma sacola discreta, pesada. Dentro, caixas sem lacre, celulares, fones, tablets. Kaique explicou o roteiro como quem ensina a andar de bicicleta. Nada de vitrine. Você aborda quem já pediu. Lista de interessados está aqui. Ninguém é santo. Todo mundo quer pagar metade do preço. E se perguntarem a origem? Você fala desapego, presente repetido, troca de vitrine. Inventa, mas fala rápido. Confiança é ritmo. Ele começou a vender os aparelhos no campus, sentindo uma mistura de culpa e alívio a cada nota de dinheiro que recebia. O primeiro foi para um veterano de engenharia, barba rala, boné virado para trás. "Tá 0 bala?" O rapaz checou as bordas, o brilho da tela. "Sem uso." "Vem com cabo e fonte." Lucas respondeu automático, o coração batendo no pescoço. 1.200? 1.600. Ele não sabia barganhar, então soltou o valor que Kaique mandara. 1.400 e fecha. Fechou. O veterano contou as notas ali mesmo, no banco atrás do laboratório. Quando o dinheiro tocou sua mão, Lucas sentiu uma onda de calor subir pelo rosto. Com aquele maço pensou em pão, arroz, um frango, sabão, contas respirando. A culpa era um cão que morde e solta. Por alguns minutos ele não sentiu o dente. "Próximo?" perguntou a si mesmo.
A cada venda, o roteiro se repetia. Mensagens que chegavam em grupos, contatos que indicavam novos contatos, gente que vinha já sabendo o modelo, a cor, a capacidade. Ele improvisava sorrisos, suportava perguntas, sustentava o olhar. Saía com o dinheiro no bolso. E a sensação de que um alívio breve tinha preço alto. Tá vendo como é fácil? Comemorou Kaique, contando uma pilha de notas no quarto abafado. Ventilador rangendo no teto. Amanhã tem mais. O cara curtiu teu desempenho. O cara? Lucas perguntou, franzindo a testa. É quem manda. Relaxa, nem precisa conhecer. Só faz a tua. A ganância e a necessidade o levaram a se envolver mais fundo no esquema, ignorando todos os sinais de perigo ao seu redor. Ele começou a aceitar pedidos específicos. Um celular com boa câmera, um tablet para desenho, um notebook para editar. Passou a entregar em horários arriscados, corredores vazios, estacionamento, praça em frente ao campus. Virou habitual carregar no fundo da mochila o embrulho que parecia livro. O coração, que antes rodopiava a cada encontro, agora batia com uma cadência treinada. Fechamos 5 hoje, ele disse uma tarde encostado no corrimão da escadaria, olhando o pátio cheio. Dá para cobrir o que falta do aluguel e ainda sobra para o mês. E dá para investir, Kaique sussurrou empolgado. Pega 2 notebooks amanhã. Tem calouro pagando no Pix sem pensar. Notebook é pesado. Peso de dinheiro, porra. Kaique deu um tapa amigável no braço dele. Fica esperto, sem papo prolongado, sem test drive. Recebeu, entregou, sumiu. E guarda os comprovantes num lugar só. Lucas notou 2 câmeras novas perto da biblioteca. Achou ver o guarda conversar mais tempo com o porteiro. Teve a sensação de um professor observá-lo com cuidado demais. Mas empurrou os sinais para longe. Paranoia, só isso. Na semana seguinte, um comprador insistiu em encontrar num corredor interno. Chegou atrasado, nervoso. Mano, desculpa. Tive que esperar meu amigo sair. Ele falava sem olhar nos olhos. Tá com a grana? Lucas perguntou, mantendo a voz baixa. Tô. Tá aí o aparelho? Tá. Lucas tirou a caixa da mochila, mostrava o lacre improvisado, a tela intacta. Tem nota? É presente, já te falei. A resposta veio de pronto, como ensaiada. Tranquilo. O comprador enfiou a mão no bolso, puxou o maço e entregou. Valeu. Lucas saiu com o ombro tenso, mas inteiro. No fim do corredor, respirou fundo. Mais um. O telefone vibrou. Kaique. O cara quer te ver amanhã, recompensa. Lucas, pra quê? Não combinamos assim. Kaique, relaxa. É só passar no galpão para pegar a próxima remessa. Galpão. A palavra soou oca. Ele lembrou da cozinha da mãe, da panela de feijão, da etiqueta no potinho. Balançou a cabeça. Foco, disse a si mesmo. Você está resolvendo a vida. Depois pensa no resto. Naquela noite dormiu pouco. Sonhou com sirenes sem luz, com portas batendo, com mãos tirando coisas de dentro de armários. Acordou suando, o quarto um forno. Besteira. Enxugou o rosto rindo fraco. Pela manhã, os sinais de perigo ficaram mais fortes. Um colega comentou no bebedouro. Vocês viram que pegaram um moleque com celular roubado ontem? Aqui? Alguém perguntou. Aqui. Segurança cercou na saída do estacionamento. O aparelho estava com alerta. O cara gaguejou e levou para o setor de segurança. Tão cruzando compra e venda em grupos. Tão atrás de quem está distribuindo. Lucas bebeu água devagar, como se pudesse dissolver a fala do colega. O copo plástico tremeu na sua mão. Alerta! Ele sentiu um frio se espalhar pelo peito. Sem pânico, ele disse a si mesmo, guardando o copo. Sem pânico. Mesmo assim, a tarde foi um desfile de pequenos ruídos que pareciam um recado. Um guarda parado mais tempo perto da escada. 2 funcionários conversando baixo e olhando em volta. Um panfleto novo no mural. Denuncie comércio ilegal no campus. Ele ignorou todos os sinais de perigo ao seu redor. Tá tudo certo, repetiu para Kaique, mais para ouvir do que para afirmar. A gente sempre fez tudo rápido, sem rastro. Pior que sim, Kaique disse coçando a nuca. Mas segura a onda hoje. Nada de venda grande. Só fecha uns 2 e vaza. Fechado. Um dos compradores foi pego. E sob pressão, confessou à segurança do campus quem lhe vendeu o aparelho, entregando o nome de Lucas. A notícia veio como um sussurro que vira grito. Primeiro, um áudio no grupo Time da Madruga. Léo.
Mano, não sai hoje. Tão revistando geral. Outro. Falaram teu nome, Lucas. Te cuida. Ele parou no meio do corredor, dedos dormentes. A mensagem seguinte foi mais direta, de um número desconhecido. Desconhecido. Se liga. O cara que tu vendeu ontem abriu o bico. Como assim abriu o bico? Lucas leu em voz baixa. O corredor agora um túnel longo demais. Kaique surgiu ao longe, acelerado. Apaga as conversas, disse sem respirar. Some das áreas abertas. Guarda a mochila no armário do bloco C. E se te chamarem na coordenação, tu não vai. A gente resolve. Resolver como? Lucas sussurrou, o peito pesando. Já falaram meu nome. Nome não é prova. Sem flagrante, sem print, sem nada, dá pra... Kaique travou ao ver 2 seguranças subirem a escada. Vem. Eles desceram pela rampa lateral, atravessaram o pátio com alunos que riam sem saber de nada. Lucas sentia o som ao redor abafado por um zumbido interno. Cada passo parecia fazer barulho demais. Passaram pelo estacionamento. Contornaram os fundos do ginásio. Aqui, Kaique apontou para uma porta cinza. Guarda isso. Tomou a mochila da mão de Lucas, enfiou no armário velho, trancou. Depois pego. E se... Confia. Vai para a biblioteca. Fica invisível. Lucas foi. Sentou-se num canto. Enfiou o rosto num livro aberto ao acaso. As palavras dançavam. O coração batia no pescoço. O celular vibrou outra vez. Notificação da faculdade. Compareça imediatamente ao setor de integridade acadêmica. Ferrou. Ele murmurou, levantando o olhar. Um dos bibliotecários falava ao telefone. Os olhos dele cruzando os de Lucas por um segundo longo demais. Vai embora, disse uma voz atrás. Era Leo, pálido. Estão te procurando. Se eu for, fica pior, Lucas respondeu apertando o livro. Se eu ficar, me acham. Então escolhe rápido. A investigação da faculdade rapidamente se tornou um caso de polícia, que, ao rastrear a origem dos bens, identificou Lucas como parte de uma rede criminosa maior. A polícia localizou Paula em uma pequena cidade praiana, informando-a de que seu filho estava envolvido em um crime grave e precisava dela. O telefone tocou quando o sol já se despedia por trás das dunas, deixando um fio de luz laranja sobre o mar. Dona Paula, a voz masculina, formal, veio sem cerimônia. Falo do setor de investigação. Precisamos que a senhora compareça com urgência. Seu filho, Lucas, está envolvido numa ocorrência e... Ele pediu pela senhora. O quê? Lucas. Ela sentiu os joelhos falharem. Ah, o que aconteceu? Ele está ferido. Não posso detalhar por telefone. Mas é sério. E ele precisa de um responsável. A senhora pode vir? O chão de Paula desapareceu ao saber do perigo que Lucas corria. E ela dirigiu de volta para casa, com o coração apertado de medo e angústia. Atirou poucas roupas dentro da mala, fechou a janela do quarto da pousada, deixou a chave na recepção com uma desculpa apressada. Aconteceu alguma coisa, dona? Perguntou a recepcionista preocupada. Meu filho, preciso ir. A estrada à noite virou um corredor de pensamentos. O som constante dos pneus no asfalto parecia medir a distância entre uma culpa e outra. O farol recortava faixas de luz, e cada placa que passava era uma contagem regressiva. Ela segurava o volante com força demais, como se apertando pudesse manter o mundo no lugar. Aguenta firme, meu menino, murmurou num quase rezo. Aguenta firme. No rádio, uma música antiga falava de voltar para casa. Paula desligou. O silêncio permitiu que as imagens voltassem. Lucas moleque com os joelhos ralados. Lucas adolescente emburrado no sofá. Lucas homem distante ao telefone. E agora? O que ela encontraria? Ao chegar, ela encontrou um jovem abatido e magro, que chorou em seus braços assim que a viu implorando por seu perdão em meio à bagunça da casa. Antes de ir à delegacia, Paula fez um desvio. Subiu as escadas do prédio ofegante e bateu na própria porta. O cheiro azedo a atingiu como uma parede. No chão da sala, caixas de pizza vazias, copos manchados, uma meia sozinha no encosto do sofá. E no corredor uma silhueta parada, como quem aguardava um veredito. Mãe! A voz de Lucas saiu fina, quebrada. Mãe! Ele deu 2 passos e desmoronou no peito dela. Paula o abraçou com os 2 braços e com todos os anos. Tô aqui. Repetiu, 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 até sentir o choro dele diminuir. Tô aqui, me perdoa. Ele soluçou. Eu fiz tudo errado. Eu estraguei tudo.
Paula afastou o rosto dele com as mãos, observando-o. As olheiras fundas, uma espinha inflamada no queixo, o cabelo sujo, desalinhado, o cheiro de roupa guardada, de fome e de medo. Você comeu? Ela perguntou quase automática. Não muito. Ele fungou envergonhado. Tava difícil. Senta. Ela o guiou até a mesa. Abriu a geladeira quase vazia. Pegou um pacote de macarrão esquecido e um molho simples. Enquanto a água aquecia, lavou uma panela sem pensar. Ligou o fogo, cortou um dente de alho. Lucas a observava como se estivesse diante de um milagre cotidiano. Eu sinto sua falta na cozinha, ele confessou baixo. Senti sua falta. Em tudo. Você vai comer e me contar, Paula disse sem elevar a voz. Tudo. E depois a gente vai à delegacia. Não vou te largar. Lucas confessou tudo, finalmente compreendendo que a exigência de sua mãe não era para controlá-lo, mas para protegê-lo de si mesmo. Entre garfadas tímidas e água em goles pequenos, ele falou. Eu estava sem dinheiro. Começou encarando o prato. A casa virou um caos, eu aceitei a ajuda errada. O Kaique me apresentou um esquema. Disseram que era fácil, que ninguém se machucava, que era só repassar. Eu acreditei porque eu estava com fome, mãe. Com fome e vergonha de te ligar. Paula respirou fundo. E você vendeu o quê? Celulares, fones, tablet. No campus. Eu me convenci de que era só até pagar o aluguel. Mas cada vez ficava mais fácil aceitar. E eu parei de escutar o medo. Ele olhou para ela, torcendo as mãos. Até que pegaram um cara que comprou de mim. Ele falou meu nome. A faculdade chamou a polícia. Eles rastrearam tudo. Eu tentei apagar as conversas, mas já tinham chegado até você. Paula completou com firmeza triste. Você foi à delegacia? Me ligaram. Eu travei. Aí ligaram para você. Eu pedi você. Vamos agora, ela disse, levantando-se. Eu tô ao seu lado, mas você vai olhar o que fez de frente. Na delegacia, o relógio de parede marcava um fim de noite impreciso. A luz branca parecia fria demais. Um policial de meia-idade, olhar cansado e educado, os recebeu. Dona Paula? Lucas? Ele gesticulou para as cadeiras. Podem sentar. Antes de mais nada, é importante cooperar. O caso começou na faculdade, mas a origem dos bens nos levou a uma investigação maior. Eu quero contar tudo, Lucas disse, a voz firme pela primeira vez. Chelsea, eu quero assumir minha parte. Temos registros de vendas, relatos e um aparelho com alerta de roubo, o policial explicou. O nome de vocês aparece como ponto de repasse, não de furto direto. Isso muda as coisas. Há uma chance de acordo, se o Ministério Público aceitar, mas vai envolver reparação, medidas restritivas, acompanhamento. E, claro, afastamento temporário do campus. Paula assentiu. Ele vai cumprir. Eu vou cumprir, Lucas repetiu. Saíram de lá com um encaminhamento para a defensoria e uma lista de obrigações provisórias. Comparecimento quinzenal, proibição de frequentar certas áreas do campus, restituição dos valores que ainda pudesse cobrir, depoimento formal numa data marcada. O peso continuava, mas agora tinha forma. No dia seguinte, a defensora pública os atendeu numa sala simples, pilhas de processos nas estantes. Lucas, sua colaboração conta, disse a advogada virando uma página. Há uma proposta de acordo de não persecução penal, dado que você é primário. Assumiu os fatos e não foi encontrado com material no flagrante. O acordo prevê prestação de serviços à comunidade por 18 meses, curso obrigatório de ética e cidadania, devolução do lucro ilícito na medida do possível e acompanhamento psicossocial. Aceitando e cumprindo, ao final o processo é arquivado. Eu aceito, ele respondeu sem consultar Paula. Eu aceito, doutora. Eu quero consertar. Paula pousou a mão sobre a dele. A gente dá um jeito, disse. Se precisar vender a TV, a gente vende. Se precisar parcelar, parcela. A outra medida, continuou a defensora. A universidade vai abrir processo administrativo. Vocês precisarão comparecer. Pode ocorrer suspensão do semestre. Vejo que houve baixa frequência. Ela levantou os olhos. Entendo que seja duro, mas talvez seja a chance de reorganizar a vida. Lucas baixou a cabeça. Eu mereço. Juntos, eles enfrentaram as consequências legais e, com o apoio de Paula,
Lucas conseguiu um acordo, começando a trabalhar para reparar seus erros e reconstruir dia após dia a relação de amor e confiança com a mãe, que ele tanto desejou que voltasse. Paula continuou sendo rígida com ele, mas dessa vez ele aceitou. De manhã, ele passou a sair cedo para a prestação de serviços. Varrer o pátio de um posto de saúde, pintar um muro comunitário, organizar doações num galpão de roupas. Voltava cansado, mas um cansaço que não era o mesmo de antes. Em casa, a rotina se reorganizou como móveis realocados no lugar certo. Lava primeiro com água fria as camisas brancas, Paula dizia mostrando a pia. E separa por cor. Vê o rótulo. Segue instrução. Tá, ele respondia atento, anotando num caderninho. Água fria, separar, rótulo, instrução. Ela implicava com os horários. O curso de ética começa às 7. Sai às 6h20. Sem atraso. Às 6h10 eu tô na porta. Ele prometia, ajustando o alarme. E me manda mensagem quando chegar. Ela pedia sem rodeios. Mando sim. À noite, a cozinha recuperou um sentido. Paula descascava alho. Lucas lavava a salada. Mexe o feijão, filho. Assim. Isso. Lembra do sal só no final. Sal no final, ele repetia, quase sorrindo. De vez em quando, o silêncio voltava, pesado, trazendo a lembrança dos dias perdidos. Nesses momentos, Paula perguntava, quer falar? Quero, mas não agora, ele admitia. Tudo bem. Quando quiser. Ele escreveu e reescreveu uma carta para a comissão da faculdade, contando sua versão sem desculpas. Foi à reunião, cabeça erguida, as mãos suando. Eu errei, disse encarando os membros da banca. E tô disposto a aceitar a suspensão. Só peço a chance de voltar quando cumprir tudo. Saindo de lá, respirou, mão no peito. E aí? Paula perguntou ao lado dele. Suspensão de um semestre e retorno condicionado. Ele tragou em seco. Eu vou voltar melhor. Na volta para casa, passaram na casa de Dona Zuleide com um pote de bolo. Soube que você tá varrendo metade da cidade, menino. Ela brincou, abrindo um sorriso. Quer água? Quero. Ele aceitou sem vergonha. Toma. Ela o olhou de cima a baixo. E come. Tá voltando a ter cor. Em casa, a bagunça virou método. Segunda era dia de varrer, terça de lavar banheiro, quarta de supermercado com lista e calculadora. Paula apontava, conferia, corrigia. Lucas não discutia. Arrumou o quarto, colocou as contas em uma pasta etiquetada, programou débito automático. Me dá suas chaves, Paula pediu certa noite. Pra quê? Pra eu tirar cópia. Se perder, não dorme na calçada. Certo. Ele riu de leve, estendendo, ele instalou no celular um lembrete para os encontros quinzenais na defensoria. Começou a guardar pequenos trocos numa lata com tampa, como a mãe fazia. De madrugada, às vezes acordava assustado, ouvindo um ruído inventado. Levantava e ia beber água e via a silhueta de Paula na sala lendo um documento. Não precisa ficar me vigiando, ele disse uma dessas noites com carinho. Não tô vigiando. Tô aqui, ela respondeu sem levantar os olhos, mas com a voz mais macia do que antes. No domingo, enquanto estendiam roupa na varanda, um vento morno trouxe o cheiro de chuva. Lucas prendeu um prendedor torto, e Paula arrumou sem bronca, com um gesto pequeno. Obrigado por ter vindo me buscar, ele disse. Simples, eu sempre vou, ela respondeu. Simples também. As semanas foram ganhando uma cadência nova. Trabalho comunitário, consultas com a psicóloga do acordo, cozinhar junto, contas controladas, reuniões na universidade. Havia falhas, sim, uma manhã em que ele perdeu a hora, um dia em que a comida salgou demais, uma resposta atravessada que ele conteve a tempo, mas havia, sobretudo, a decisão de continuar. E quando Paula exigia, ele não confundia mais com prisão. Via a mão que o empurrava para frente. Paula continuou sendo rígida com ele, mas dessa vez ele aceitou.